Eu me chamo Patrícia Mota e serei a mestre de cerimônias do evento desta tarde. Antes de darmos início ao nosso evento, solicitamos a todos que ocupem seus lugares e mantenham seus aparelhos sonoros em modo silencioso. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos ao evento Evidências para o Monitoramento da Regulação de Alimentos, promovido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Este encontro tem como objetivo discutir avanços e evidências relacionadas ao monitoramento de alimentos no Brasil, como estratégia de apoio à implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PENAM. Para a mesa de abertura, convidamos a Gerente-Geral de Alimentos da Anvisa, senhora Patrícia Fernandes Castilho, neste ato representando o diretor Daniel Pereira. A representante da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS-OMS, consultora nacional da Coordenação de Equidade, Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Saúde, senhora Luizete Moraes Bandeira. A coordenadora da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, senhora Kelly Poliani de Souza Alves. Passamos a palavra, inicialmente, à coordenadora da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, senhora Kelly Alves. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, muito boa tarde para as instituições parceiras para a realização desse importante evento. É sempre um prazer podermos compartilhar com todos os segmentos da sociedade as nossas produções em parceria, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a OPAS e também, no caso de hoje, o Núcleo de Pesquisas em Nutrição da USP. Nós estamos aqui hoje como fruto de um trabalho conjunto, de um projeto que nós vamos compartilhar com vocês ao longo da tarde, mas principalmente para demarcar que nesses 35 anos do SUS, o nosso compromisso com a agenda de promoção da alimentação adequada e saudável segue forte, e segue sendo aprimorado a partir do fomento à produção das melhores evidências científicas e da construção das melhores medidas regulatórias possíveis para facilitar o acesso da nossa população a alimentos adequados e saudáveis. Então, agradeço a participação de todos que estão aqui, de todos que se interessaram em participar desse evento conosco e pelo compromisso de vocês também com essa agenda de promoção da alimentação adequada e saudável. Desejo que a gente consiga, de forma mais clara e didática possível, compartilhar com vocês os esforços que temos feito em conjunto, todas as instituições aqui presentes, e que a gente consiga debater também e manter essa perspectiva de participação dos diferentes segmentos da sociedade nesse debate. Muito obrigada. Ouviremos agora a representante da OPAS-OMS, senhora Luizete Moraes Bandeira. Boa tarde a todas as pessoas. Em nome do nosso representante, Dr. Christian Morales, eu digo para a Anvisa, em nome da Patrícia, ao Ministério da Saúde, em nome da Kelly, que é uma honra para a OPAS estar aqui hoje, esse momento que concretiza um dos projetos de cooperação que a gente desenvolve em conjunto, e traz essa materialidade para o compromisso com o interesse de saúde pública, com o monitoramento adequado, com a implementação adequada da rotulagem, da restrição de gordura trans em alimentos industriais. Então, para a OPAS, realmente é muito significativo estar aqui, vendo o avanço dessas ações de cooperação. A gente sabe que a gordura trans é responsável por 500 mil mortes por ano no mundo, o consumo de gordura trans, e o Brasil se destaca internacionalmente com uma medida regulatória que serve de exemplo para muitos países. Então, a gente continua cooperando tecnicamente nessa agenda. Em breve, nós teremos um treinamento
Vai ser o primeiro treinamento da região das Américas para qualificar as análises de laboratório em gordura trans, então a gente sabe que esse é um desafio. E a gente vê esse movimento de cooperação, né, junto com o Nupens, né, com a academia, junto com a Fiocruz, junto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, cooperando com gordura trans, e as entidades da sociedade civil também muito engajadas nesse processo, né? Então, aqui eu vejo o Conselho Federal de Nutrição, Instituto de Defesa do Consumidor, são entidades que sempre estiveram atuando de maneira muito compromissada com essa agenda. Então, a gente entende que essa tarde vai ser muito proveitosa, no sentido de compartilhar os trabalhos de cooperação técnica, e destaco que a organização vai estar sempre à disposição para avançar nesses projetos, na qualificação das políticas, nas normas regulatórias, e a gente vê com muito bons olhos, né, todo esse trabalho. Então, para a OPAS é uma honra, e a gente continua ao lado da Anvisa, do Ministério da Saúde e de todos os parceiros para conseguir ainda mais avanços. Obrigada. Convidamos a gerente-geral de alimentos da Anvisa, senhora Patrícia Castilho, para o seu pronunciamento e boas-vindas. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, né? Algumas pessoas é a primeira vez que vêm à Anvisa, outras são carinhas conhecidas, né, como a Luizete colocou aqui, mas para a gente é sempre muito relevante receber todas as pessoas interessadas em algum assunto específico. E esse, né, que, de certa forma, congrega, né, tanto academia, sociedade civil, governo, indústria, e todos estão representados aqui para que a gente possa apresentar, né, todas as informações que nós temos disponíveis até então, tanto do ponto de vista regulatório, quanto do ponto de vista das informações que a gente tem do ponto de vista da academia, e o que nós vamos, né, traçar para os próximos momentos aí, com a avaliação do resultado regulatório desse tema tão relevante para a saúde da população. Eu aproveitei o momento, né, que nós estamos no mês de celebração do Dia Mundial da Alimentação, e prometo que serei breve, um pouco breve aqui, mas entendo que é preciso que eu coloque alguns pontos para que a gente possa refletir. Então, neste mês em que celebramos o Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, uma data que promove a reflexão global sobre os sistemas alimentares e o direito humano à alimentação segura e adequada, este encontro tem como objetivo discutir alguns avanços e evidências relacionadas ao monitoramento da regulação de alimentos no Brasil, reconhecendo sua essencialidade para a efetivação de parte da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. No Brasil, reconhecemos como direito fundamental do ser humano a garantia à segurança alimentar e nutricional. A Lei Orgânica da SAM, Lei 11.346, traz ainda que esse direito implica o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades e respeitadas a diversidade cultural e mantida a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Garantir esse direito à população exige políticas públicas consistentes, intersetoriais e baseadas em evidências, que enfrentem os desafios impostos pelo atual modelo globalizado de produção e consumo de alimentos. Nesse contexto, o controle e a regulação dos alimentos desempenham um papel central, visando a promoção da alimentação adequada e a proteção da saúde da população, sobre os aspectos sanitários, biológicos, tecnológicos e nutricionais, sempre respeitando o direito da escolha individual. Nesse cenário complexo, a agenda regulatória da Anvisa é fundamental para garantir que as normas e ações promovam a segurança dos alimentos e a saúde pública. A análise de impacto regulatório, a avaliação do resultado regulatório são ferramentas estratégicas que avaliam os efeitos econômicos, sociais e sanitários das normas propostas, buscando assegurar que os benefícios superem os custos para a sociedade. Um exemplo importante é o ARR relativa
à norma 632, que trata da restrição do uso de gorduras trans industriais em alimentos. Essa avaliação é motivada por critérios como a ampla repercussão econômica e o impacto significativo em setores produtivos e de saúde. A RDC 632 impacta transversalmente a cadeia produtiva de alimentos, influenciando formulação, ingredientes, rotulagem e inspeções sanitárias. Espera-se que o banimento de óleos parcialmente hidrogenados e a limitação máxima de 2% de gorduras trans industriais promovam benefícios importantes, incluindo a redução das doenças cardiovasculares, diminuição dos gastos com tratamentos e menores perdas econômicas relacionadas à mortalidade precoce e à queda da produtividade. A restrição das gorduras trans está alinhada à missão institucional da Anvisa e ao seu objetivo estratégico número 1, que visa garantir o acesso seguro a produtos essenciais à saúde. Também integra as ações da PNAM, voltadas à promoção de ambientes alimentares mais saudáveis, e segue a estratégia global Replace da OMS, que recomenda a eliminação das gorduras trans industriais do suprimento alimentar como prioridade de saúde pública. Neste encontro, serão apresentados uma série de informações dados mais recentes, e a efetividade dessas ações depende da colaboração entre setores diversos. O Ministério da Saúde na coordenação de políticas públicas, a Anvisa na regulação sanitária baseada em evidências, a academia na produção de conhecimento, a indústria na adoção das práticas estabelecidas e a sociedade civil no controle social e defesa de direitos. Agradecemos a todos os participantes, palestrantes, organizadores, em especial a SEGAM, a OPAS e representantes da Anvisa, em especial a COPAR, pela liderança nessa agenda. Que este encontro fortaleça o compromisso com políticas públicas eficazes e regulação baseada em evidências para garantir uma alimentação segura, adequada e sustentável a toda a população brasileira. Obrigada, que a gente tenha um ótimo evento na tarde de hoje. Agradecemos às autoridades da mesa de abertura e convidamos que permaneçam no palco. Dando início à mesa 1 com o tema Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAM, compromisso do SUS para a melhoria das condições de saúde e nutrição da população brasileira, estão conosco no palco a mediadora, representante da OPAS-OMS, senhora Luizete Moraes Bandeira. E as palestrantes, a coordenadora da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, SEGAM, do Ministério da Saúde, senhora Kelly Alves, e a Gerente-Geral de Alimentos da Anvisa, senhora Patrícia Fernandes Castilho. E convidamos a também palestrante, a pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, no PENS da USP, a senhora Ana Paula Bortoleto Martins. Com a palavra, a mediadora, senhora Luizete, para que possa conduzir a mesa. Obrigada. Então, dando início, à nossa tarde, bastante proveitosa. A gente vai agora para a primeira mesa, Essa mesa tem como objetivo discutir a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, compromisso do SUS para a melhoria das condições de saúde e nutrição da população brasileira. A gente vai iniciar com a fala da Kelly, e aí seguimos, que temos um debate ao final das apresentações. Isso, eu estava aqui. Se fica em pé, eu fico sentada, Vou tentar ficar em pé. Obrigada, Luizete. Pode colocar a apresentação, por favor? Então, a gente vai conversar um pouco. A minha fala é mais introdutória para todo o tema da tarde, de onde a gente parte até chegar nessa cooperação, nesse desenvolvimento de atividade cooperada para o melhor instrumento de regulação e monitoramento dos alimentos no país. Então, é importante a gente lembrar que a alimentação e nutrição é uma agenda demarcada no SUS desde a sua criação. Então, a Lei Orgânica de Saúde
ela reconhece a alimentação como um dos fatores determinantes e condicionantes da saúde, ao lado de um conjunto de outros determinantes sociais e econômicos das condições de vida da população e que vão repercutir no processo saúde e doença. A Lei Orgânica da Saúde, que cria o SUS, ela estabelece que a promoção e proteção da saúde incluem a vigilância alimentar e nutricional e a orientação alimentar. E ainda reconhece que é dever do Estado garantir a saúde a partir da formulação e execução de um conjunto de políticas públicas que são de responsabilidade de outros setores, incluindo o acesso universal e igualitário à alimentação adequada. Então, desde o início, desde a sua fundação, o nosso Sistema Único de Saúde demarca o compromisso com a agenda do direito humano à alimentação adequada, e nós temos, há mais de 25 anos, completando 26 anos esse ano, uma política específica do SUS que se dedica a definir as orientações, as diretrizes para os cuidados em alimentação e nutrição no nosso Sistema Único de Saúde, mas também define as interfaces, as interlocuções e o processo de cooperação entre o SUS e outros sistemas de políticas públicas para a garantia dos direitos à saúde e à alimentação. Então, lembrando que a nossa Política Nacional de Alimentação e Nutrição no SUS, ela tem o propósito de melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante 3 frentes principais de atuação, que é a promoção das práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, o monitoramento contínuo do estado nutricional e das práticas de consumo alimentar da nossa população, e também a prevenção e o cuidado integral de todas as formas de má nutrição e agravos relacionados também à má alimentação. Dentro da PNAM, nós temos uma diretriz específica de promoção da alimentação adequada e saudável, e eu gosto sempre de lembrar o quanto o Brasil é protagonista e pioneiro numa perspectiva de alimentação adequada e saudável que vá além dos aspectos biológicos, entendendo que a nossa alimentação ela não garante só os nutrientes, só as substâncias para o bom funcionamento do corpo. A nossa alimentação adequada e saudável, a partir da perspectiva brasileira, compreende também os aspectos socioculturais dos indivíduos, bem como o uso sustentável do meio ambiente. Então, é muito importante que uma política pública do SUS reconheça que as orientações para práticas alimentares que venham a ser emanadas do Sistema Único de Saúde, para as práticas dos profissionais, dos gestores e também para a nossa incidência junto a outros setores, deve considerar também a sustentabilidade ambiental. A partir do momento que a gente incentiva, recomenda determinado tipo de consumo alimentar, a gente pode estar desencadeando consequências positivas ou negativas nos nossos sistemas alimentares, em todas as fases dos sistemas alimentares. Então, reforçando mais uma vez que essa alimentação adequada e saudável deve estar de acordo com as necessidades biológicas de cada fase do curso da vida, referenciada pela cultura alimentar da nossa população, que é tão diversa, em todas as regiões do país, também referenciada pelas dimensões de gênero, raça e etnia. Deve ser uma alimentação acessível do ponto de vista físico e financeiro, baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis, o que a gente come hoje, o que a nossa geração come hoje, não pode comprometer o acesso à alimentação adequada e saudável das gerações futuras, e também uma alimentação que seja segura, na perspectiva dos contaminantes também, que contém as quantidades mínimas estabelecidas, tanto de contaminantes físicos, químicos, quanto biológicos. Para promover essa alimentação adequada e saudável que a gente almeja, que é tão complexa, não basta uma única ação. Então, no Brasil, a gente também avançou muito ao entender que, para garantir uma alimentação adequada e saudável, não bastam apenas as práticas educativas ou de orientações ou de partilha das melhores informações sobre os alimentos e sobre a alimentação com a população. As práticas de formação, de educação, são muito importantes, elas continuam sendo fundamentais, mas elas precisam ser realizadas em conjunto com outras políticas públicas, outras estratégias que proporcionem aos indivíduos e coletividades colocar em prática no dia a dia essas melhores recomendações para uma alimentação que proteja e promova
a sua saúde. Então, a gente avançou no Brasil, né, para além da perspectiva dos alimentos em si e da sua composição, avançamos para além da questão de construção de atitudes e comportamentos, para pensarmos também nos ambientes, nas condições que proporcionam acesso ou não à alimentação adequada e saudável. Nossos grandes desafios para a promoção da alimentação adequada e saudável, né? Temos recomendações robustas e reconhecidas nacionalmente e internacionalmente pela sua qualidade, por ser baseada em evidências científicas de alta qualidade, sobre qual o melhor consumo para a promoção da saúde da população brasileira. Então, temos um grande desafio de difundir as recomendações dos guias alimentares do Ministério da Saúde, nesse Brasil continental e diverso, né, em que o acesso à informação ainda é muito desigual entre as diferentes regiões e estados. E também temos o desafio de promover e induzir que várias outras políticas públicas, programas e ações propiciem com que indivíduos e coletividades coloquem em prática as recomendações dos nossos guias alimentares, né? Lembrando da nossa regra de ouro, prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Então, não é só uma questão de escolha individual, a gente precisa de ambientes, políticas públicas, condições de vida que permitam às pessoas fazerem essa melhor escolha para a proteção e promoção da sua saúde. Nesse caminho, o Ministério da Saúde, junto com vários outros setores, tem aprendido cada vez mais que a gente precisa investir nessas 3 vertentes de ação. E que bom poder celebrar, né, nesses 26 anos da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, que apesar de vários ciclos de governos, várias mudanças de gestores, a gente segue com uma agenda perene, cada vez mais robusta e com legados estratégicos, né? Então, às vezes com avanços mais lentos, às vezes com avanços mais rápidos, mas a coerência entre as ações desenvolvidas nesses 26 anos permanece. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de continuidade, mesmo com cenários mais propícios ou menos propícios para o seu avanço, né, para a sua disseminação nos municípios, nos territórios e em outras políticas públicas. Então, é importante lembrar, a partir dessa perspectiva de estratégias combinadas para superar os desafios de promover a alimentação adequada e saudável no Brasil, que a gente não tem uma fórmula mágica, não tem apenas uma ação que dê conta de garantir que a população faça as melhores escolhas para a sua promoção e proteção da saúde, mas a gente precisa de ações integradas de diferentes setores, ações de incentivo, que são aquelas que difundem as melhores informações e possibilitam práticas educativas para motivar os indivíduos e coletividades a adotar essas práticas alimentares adequadas e saudáveis. A gente precisa também de ações de apoio que permitam com que as pessoas tenham condições, né, de forma mais factível, de adotar essas práticas alimentares adequadas e saudáveis. E também precisamos das ações de proteção, que aqui englobam as ações de caráter regulatório, que impedem que as coletividades e os indivíduos fiquem expostos a fatores ou situações que estimulem práticas não saudáveis. Aqui, de forma bem resumida, né, nessa trajetória da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, uma grande vertente de investimento é capilarizar as recomendações dos guias alimentares para a população brasileira a partir dos profissionais dos serviços de atenção primária à saúde, entendendo que são os serviços que estão mais presentes nos territórios do Brasil, mais de 54 mil unidades básicas de saúde. Só de agentes comunitários de saúde, nós já estamos chegando no exército de quase 200 mil. Então, são atores chaves, né, para levar o acesso da população a essa informação sobre a alimentação adequada e saudável. Então, nesse desafio, junto aos profissionais de atenção primária à saúde, a gente tem investido, né, na ampliação e qualificação do uso dos marcadores de consumo alimentar, como parte da vigilância alimentar e nutricional da população atendida nos serviços das unidades básicas de saúde. Então, a gente já tem um histórico muito robusto de acompanhar o estado nutricional, a partir do peso e altura. A gente tem séries históricas robustas que nos permitem acompanhar a transição nutricional, o cenário do estado nutricional da população brasileira, mas a gente ainda precisa avançar
no acompanhamento e monitoramento das práticas alimentares, ali no cotidiano dos serviços de saúde, e, a partir delas, ter práticas de cuidado, né, de orientação mais qualificadas. A gente também está no desafio, né, um investimento mais recente, de instrumentalizar esses profissionais da atenção primária à saúde a poderem analisar os ambientes alimentares dos territórios em que eles trabalham, né, entendendo que no Brasil o nosso modelo prioritário de organização da atenção primária à saúde é a Estratégia de Saúde da Família, que preconiza um território delimitado, uma população adscrita, então possibilita com que os profissionais façam o mapeamento desse território, né, reconheçam os determinantes sociais e econômicos da sua situação de saúde e nutrição, e o ambiente alimentar é parte desse território. Então, a gente já tem avanços no Brasil de estudos, evidências, conhecimentos sobre os ambientes alimentares institucionais, ambiente alimentar do consumidor, e a gente quer dar esse passo também de reconhecer o ambiente alimentar nos territórios cobertos pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família, para que os profissionais possam ter práticas mais contextualizadas com a realidade local, porque as recomendações do Ministério da Saúde abarcam o território nacional como um todo. Então, a partir dos territórios locais, os profissionais precisam buscar as informações dos seus ambientes alimentares adscritos para adaptar as recomendações nacionais para o contexto local. Com relação à adoção dos guias alimentares como referência em políticas públicas intersetoriais, a gente também está avançando, né, junto com outros ministérios, principalmente com a retomada da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional em 2023, e ter essa inserção do guia alimentar como referência para um conjunto de outras políticas públicas, né? Então, a primeira delas, que vocês já devem ouvir mais, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que desde 2020 passou a adotar as recomendações dos guias alimentares do Ministério da Saúde nas normativas que orientam a compra de alimentos, né, pelos municípios para oferta de refeições nas escolas, e avançando cada vez mais, né, para a redução dos alimentos ultraprocessados, né, nessa compra para produção das refeições nas escolas. Mas queria destacar também, né, de 2023 para cá, a gente também teve um marco importante, que é o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, o Alimento no Prato, né, também construído de forma intersetorial, como uma estratégia de organizar o abastecimento alimentar no país, né, que a gente tem desafios, né, não é só ter estoque estratégico, é também ter rede de abastecimento em todo o território nacional. E também o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que também é uma iniciativa interministerial e que corrobora para que a gente tenha cada vez mais produção de alimentos in natura e minimamente processados, de base agroecológica e orgânica, para acesso da população. Também queria destacar, né, todo o desafio da reforma tributária. Aqui no slide está o destaque para a cesta básica, mas não só a cesta básica, né, os alimentos que terão isenção de imposto, mas também a definição das alíquotas para os alimentos, né, considerados processados e ultraprocessados, o imposto seletivo sobre as bebidas açucaradas, e também lembrando das pessoas com necessidades alimentares especiais que precisam do acesso a fórmulas nutricionais especializadas para manutenção ou recuperação da sua saúde, que também estão previstas na reforma tributária, né, com redução de imposto nas compras públicas. São insumos caríssimos, né, que oneram muito os gestores do Sistema Único de Saúde nas 3 esferas de gestão, então também prevê uma alíquota diferenciada para esses insumos, contribui para que as pessoas com necessidades alimentares especiais possam ser melhor assistidas no nosso país. Por fim, na última vertente de ação, que é o apoio à instituição das medidas regulatórias para a proteção da saúde, então, destacar toda essa contribuição com a agenda regulatória da Anvisa, de acordo com as metodologias que são preconizadas, né, os espaços em que o Ministério da Saúde pode ocupar e pode participar para colaborar com a construção das medidas regulatórias e também com a defesa do papel
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, a defesa do papel da Anvisa como uma agência de caráter protetivo da saúde da população brasileira. E também o apoio a medidas regulatórias com relação a ambientes institucionais, e aqui com destaque para as escolas, né, principalmente as escolas públicas, que já têm o marco regulatório do PNAE bem mais estabelecido, mas o desafio de termos também proteção no âmbito das escolas privadas, né, para que os milhões de estudantes que também estão na rede privada também tenham o seu período no ambiente escolar protegido, né, da divulgação, da propaganda, marketing e o comércio de alimentos e bebidas que podem ser nocivos à saúde. Por fim, né, que é o objetivo do nosso evento de hoje, que é partilhar com vocês, né, representando diversos segmentos da sociedade, o nosso projeto em conjunto, que visa, né, esse monitoramento da rotulagem de alimentos no Brasil. A partir do momento que a gente tem uma nova normativa, né, instituída no nosso país, a gente precisa prever e garantir o monitoramento da sua implementação e gerar as evidências que possam ser utilizadas na discussão para o seu aprimoramento no país. Então, o nosso projeto, né, intitulado Monitoramento da Rotulagem de Alimentos no Brasil, Organização da Base de Dados, Análise de Informações Estratégicas e Elaboração de um Sistema Nacional. É um projeto com duração de 2 anos, né, que teve início em agosto do ano passado e termina em agosto de 2026. Aqui estão as instituições parceiras, né, Anvisa, Ministério da Saúde, OPAS e o NUPENS da USP. Nosso objetivo geral é monitorar os rótulos de alimentos e bebidas no Brasil, com destaque para 3 pontos principais: a rotulagem nutricional e as demais informações que apoiem a implementação das recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, a avaliação do resultado regulatório dos atos normativos editados pela Anvisa e também a construção de uma proposta para um Sistema Nacional de Monitoramento de Rotulagem de Alimentos. Como objetivos específicos, né, o primeiro deles, gerar, organizar e produzir toda a documentação e base de dados necessárias, né, e treinar a equipe das instituições parceiras para o uso dessa base de dados a partir dos dados comerciais disponíveis sobre os novos produtos, né, disponíveis no mercado varejista, considerando 3 recortes temporais, como está aqui descrito no slide. O segundo objetivo específico é elaborar os relatórios técnicos com indicadores que foram pactuados entre as instituições parceiras para acompanhar a rotulagem nutricional e outras informações relevantes que serão necessárias para a avaliação do resultado regulatório, para subsidiar as ações de educação alimentar e nutricional e também subsidiar o aperfeiçoamento dos normativos. E, por último, né, o terceiro objetivo específico do projeto é elaborar uma proposta técnica de criação de um Sistema Nacional de Monitoramento da Rotulagem de Alimentos no Brasil. Essa é uma preocupação importante, que a gente tenha uma ferramenta, um instrumento sustentável para que esse monitoramento da rotulagem permaneça ao longo do tempo e que a gente não fique sempre dependente de projetos pontuais específicos para esse monitoramento. Então, era essa a nossa abertura do evento de hoje, né, um pouco sinalizar para vocês rapidamente essa trajetória de preocupação com os nossos desafios para a promoção da alimentação adequada e saudável da população brasileira e começar nessa partilha com a sociedade dos primeiros resultados desse projeto importante com os parceiros que estão aqui presentes também. Muito obrigada. Bom, então, obrigada, Kelly. A gente vai fazer o painel, são 3 apresentações, e aí a gente abre para as perguntas. Então, eu peço para vocês anotarem qualquer coisa. Acho que a Kelly deixou bem claro, né? Uma coisa importante também que eu gostaria de ter falado no começo é a questão do impacto, né, do consumo desses alimentos com teor excessivo de açúcar, gordura e sódio para o Sistema Único de Saúde, né? Então, todas essas ações de proteção, elas têm uma custo-efetividade, o custo-efetividade é muito alto, né? São de alto impacto. Então,
A gente tem estudos, né, que mostram que 3,4 bilhões de reais é o custo do tratamento de hipertensão, obesidade e diabetes para o SUS em 2018, né? Então, isso impacta, né, o Sistema Único de Saúde de forma direta, e essas ações são muito importantes. E aí a Kelly traz que essa integração das medidas é muito relevante, e aqui na região das Américas a gente tem países que vêm avançando nisso, né? O Chile, que integrou, né, a rotulagem com a restrição do marketing e a venda em escolas. O Brasil, né, que é um exemplo de restrição da venda de ultraprocessados em escolas. Então, é importante, né, a gente fazer essa relação do quanto isso impacta em fortalecer o Sistema Único de Saúde, em promover a saúde e bem-estar de maneira efetiva. Seguindo a nossa mesa, para falar do monitoramento de rótulos de alimentos no Brasil e a caracterização segundo a classificação nova, eu convido a Ana Paula, pesquisadora do NUPENS, para fazer a apresentação. Obrigada, Luizete. Boa tarde a todas as pessoas, aqui as colegas da mesa. É um prazer poder estar aqui hoje para contar um pouquinho sobre o percurso que a gente está percorrendo, que iniciou há pouco tempo, mas já tem aqui alguns resultados iniciais para poder compartilhar com toda a sociedade. E destacar aqui que fico muito feliz e honrada de poder fazer parte desse processo de construção e colaboração para seguir avaliando, monitorando as políticas públicas que promovem a alimentação adequada e saudável. Agora, como professora de uma universidade pública, né, e o papel da universidade poder contribuir, dialogar com a sociedade e promover, desenvolver evidências científicas que contribuam para esses avanços. Então, muito feliz de poder estar aqui contribuindo. A Kelly já adiantou um pouco do meu trabalho, né, então eu vou contar para vocês sobre como que é esse projeto, como que ele está estruturado e alguns dados iniciais que caracterizam a base de dados que a gente está utilizando. Primeiro, para localizar, né, então, eu sou professora, né, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e faço parte do NUPENS, que é um núcleo de pesquisa epidemiológica em nutrição e saúde, que já desde 1990 desenvolve pesquisas e projetos para gerar evidências científicas relacionadas à alimentação e nutrição no país e que possam apoiar a promoção de políticas públicas que caminhem nesse sentido. O NUPENS é sediado, né, na Faculdade de Saúde Pública e tem 4 principais linhas de pesquisa, que envolvem epidemiologia nutricional, a relação da alimentação com doenças crônicas, avaliação de políticas públicas e segurança alimentar e o impacto dos alimentos ultraprocessados na saúde. A gente vem desenvolvendo já alguns estudos anteriores em relação a monitorar, avaliar a necessidade de melhoria da rotulagem de alimentos no Brasil, e registrei aqui só algum desses exemplos, né, usando dados anteriores de rotulagem, e agora a gente, com esse projeto, vem fortalecendo aí a linha de pesquisa relacionada a monitoramento e avaliação da rotulagem de alimentos no Brasil. Então, esse é o projeto que a Kelly já mencionou. A gente começou em agosto de 2024 oficialmente e vai até julho do ano que vem. Dizer que esse é um trabalho coletivo, né? A gente tem uma equipe de pesquisadoras, a professora Camila Borges, que é minha parceira aqui na coordenação do projeto, uma pós-doutoranda, doutoranda, mestrandas, alunas de iniciação científica. Então, a gente consegue aí também cumprir um papel de formação de profissionais que também possam seguir aí carreira na linha de monitoramento e avaliação de rotulagem de alimentos. Vou pular o objetivo, que a Kelly já adiantou, mas vou destacar aqui para vocês um pouco mais sobre esses relatórios técnicos que a gente está desenvolvendo, que eu acho que é algo que é bem interessante e inovador, que até onde a gente conhece, acho que o Brasil também está inovando aí em pensar metodologias criativas, né, para a gente conseguir acessar dados de qualidade para avaliar e monitorar a rotulagem de alimentos no Brasil. Esses 5 relatórios técnicos vão ter esses conteúdos, né? Então, o primeiro, o segundo já foram entregues, então por isso que a gente já vai poder trazer aqui para vocês algumas informações sobre isso, né? Então, o primeiro relatório foi uma caracterização dos dados em relação à classificação nova.
O segundo relatório foi sobre gorduras trans, substitutos de gordura trans, que a professora Camila vai apresentar no próximo painel. O terceiro relatório é sobre a informação de açúcares adicionados e edulcorantes. O quarto é sobre uma análise mais ampla das listas de ingredientes, incluindo a presença de substâncias de uso exclusivamente industrial, aditivos alimentares e alergênicos. E o último vai ser uma avaliação da adequação dos produtos embalados em relação às normas de rotulagem nutricional frontal. E a gente tem prevista, né, as entregas escalonadas aí até o final do projeto. Como a gente está fazendo isso? Né? A gente, com o apoio do recurso do Ministério da Saúde, o Nupens adquiriu uma base de dados global que é alimentada diariamente com dados de rótulos de alimentos, que é a Mintel. Quem aqui conhece a Mintel? Metade, mais ou menos. A Mintel é uma empresa, né, que trabalha com dados de inteligências para fornecer dados de tendência em relação ao mercado de alimentos e outros produtos no mundo todo. Ela foi fundada no Reino Unido, mas atua no mundo todo, fornecendo relatórios que detalham informações sobre os produtos disponíveis no mercado e com a possibilidade daí de entender padrões do consumidor e quais vão ser as tendências do futuro aí do mercado. É bastante utilizada no setor produtivo, né, para poder acompanhar como que cada segmento do setor avalia, mas ainda pouco explorada no campo acadêmico e também para contribuir aí para monitorar políticas públicas. Então, a gente começou a se aventurar para poder acessar essa base de dados. Especificamente, a Mintel tem um produto que ela é o principal, né, da empresa, que é esse Global New Product Database, GNPD, que é essa base que é alimentada diariamente com novos produtos que estão disponíveis no mercado. Então, eles têm uma logística em que são coletados produtos de supermercados, de pontos de venda, para poder registrar qualquer tipo de mudança que é observada no mercado. Isso inclui um novo produto lançado, isso inclui uma atualização da rotulagem, isso inclui um novo sabor, isso inclui uma nova forma de apresentação, uma reformulação, enfim, qualquer novidade no mercado, a ideia da Mintel é poder captar. E aí, com isso, eles conseguem gerar diferentes tipos de informação relacionando a quais são as tendências, quais são as inovações no mercado, conseguem fazer análise em relação a segmentos específicos, qual que é a comparação entre regiões, entre países em relação a esses lançamentos de inovação. Então, tem essa característica muito focada na inovação, né? Quais são as tendências, qual que é a inovação. Mas, para essa característica de atualização e um grande volume de dados, nós vimos a oportunidade em poder acompanhar esses avanços também na perspectiva de acompanhar as mudanças nas legislações. Então, a nossa assinatura, ela garante um acesso à base de dados das Américas, ela inclui aí a América do Norte e alguns países da América Latina, não são todos, né, mas é uma cobertura aí interessante em relação aos países. Ela começou em 1996 a fazer esse monitoramento, então tem produtos desde essa época, mas ainda estamos avaliando o quão a qualidade desses dados foram coletados já há muitos anos, né, há décadas. Então, a gente começamos analisando no período recente e vamos ver até onde a gente vai conseguir analisar, até onde a gente vai chegar em relação a esse acesso que a Mintel oferece. Eu coloquei aqui esse período de tempo até 2027, que é até quando a gente vai ter acesso, né? Uma assinatura anual, então vai ser a partir da nossa assinatura até a conclusão do projeto. E para vocês terem uma ideia do que entra, né, nessa base, aqui trago algumas descrições sobre os tipos de produtos que estão lá, de acordo com as categorias que a própria Mintel desenvolveu, né? Então, inclui aí bebidas em relação a bebidas refrigerantes, bebidas quentes, bebidas instantâneas, bebidas esportivas e energéticas e água. E em relação a alimentos, né, várias categorias, comidas para bebê, padaria,
cereais matinais, laticínios, sobremesas, frutas e legumes, pratos prontos, peixes, enfim, são todas essas categorias aí que são monitoradas, e a intenção é fazer o monitoramento de todas as principais marcas no mercado, mas também de marcas regionais e locais. Então, também há uma preocupação da cobertura, né, desses dados, também atingirem marcas que não são necessariamente as das grandes empresas. Aqui no Brasil, a gente também sabe que há uma coleta de dados em todas as capitais brasileiras, e em algumas cidades do interior que são selecionadas para poder captar essa regionalidade também dos produtos. Então, essa é o universo aí de produtos que a gente começou a conhecer, né, e analisar. E aqui, para vocês terem uma ideia, né, só de forma ilustrativa, o que a Mintel apresenta? Ela apresenta tudo sobre o produto. Então, ela apresenta fotos de todas as faces da rotulagem, aí ela descreve a lista de ingredientes, as alegações, a tabela nutricional, as informações do fabricante, preço, enfim, tudo que você puder saber sobre aquele produto está disponível na base de dados. E aí, com isso, você consegue poder fazer comparações, vai poder analisar, por exemplo, fazer buscas específicas em relação a categorias, em relação a um tipo de ingrediente, em relação a um tipo de alegação, em relação, enfim, é uma base de dados que a gente costuma brincar aí, infinita, praticamente, de possibilidades de análise e condições aí de explorar. Então, vou mostrar para vocês aqui essa caracterização inicial da base, que foi escolhida aí pela relevância da classificação nova para a política pública, para a promoção da alimentação adequada e saudável, como a Kelly já mencionou, que é a classificação que organiza os alimentos e bebidas segundo o propósito e a intenção do processamento industrial dos alimentos. A classificação nova organiza os alimentos em 4 grandes grupos, né? O grupo 1 de alimentos in natura e minimamente processados, o grupo 2, ingredientes culinários processados, o grupo 3, alimentos processados, e o grupo 4 de alimentos ultraprocessados. Essa classificação é a classificação que é seguida pelo Guia Alimentar e já está sendo incorporada em outras legislações e iniciativas do poder público para promover a alimentação adequada e saudável. E quem quiser saber mais sobre os critérios que a gente utilizou para poder aplicar a classificação na base de dados, pode acessar esse artigo para informações mais completas. Por conta do tempo que eu tenho aqui, eu vou acabar não me detalhando em relação a todas as formas como a gente categorizou. Mas mostrar, então, os resultados iniciais do que a gente observa, né, nessa base de dados em relação à classificação nova. Ficou clarinho aqui, mas vocês conseguem ver aqui a distribuição da frequência absoluta e o percentual dos produtos de acordo com a classificação nova. E aí, de um período de tempo restrito, né, de outubro de 2020 a novembro de 2024, que conta com uma quantidade de 39 mil produtos, né, no Brasil. Então, a gente vê aí que a grande maioria é composta pelos alimentos ultraprocessados, né, que é a última barra que aparece aqui no gráfico, mas também tem uma quantidade significativa aí de mais de 5 mil produtos de alimentos processados e com menor quantidade de alimentos in natura e ingredientes culinários. Como a Mintel coleta dados dos alimentos embalados, né, já era esperado que a gente teria uma proporção dessa magnitude, visto que alimentos in natura ou muitos minimamente processados não são comercializados de forma embalada, né? Então, a gente realmente não está captando aí todo o conjunto de alimentos e bebidas disponíveis para acesso na população, mas sim aqueles que têm uma rotulagem, né? Então, por isso que a gente fica aí mais ou menos com essa proporção de produtos nesse período de tempo. Quando a gente olha essa distribuição ao longo do tempo, a gente observa que, dividindo, né, esse período de 2020 a 2024 por trimestres, a gente vê que
o tipo, a proporção de alimentos nessas 4 categorias, ela se mantém mais ou menos semelhante ao longo do tempo, né? Então, a Mintel faz a sua atualização diária, como eu mencionei, e a gente vê que essa atualização ela segue aí mais ou menos essa proporção com maioria dos ultraprocessados, mas ainda com uma quantidade significativa das outras categorias também. Aqui ficou bem pequeno, mas porque eu queria trazer informações sobre as categorias, né, que a Mintel contempla. Vou pegar aqui mais perto do gráfico para poder conseguir apresentar para vocês. Então, aqui a gente vê que a principal categoria que contém mais produtos na Mintel nesse período é a de produtos panificados e biscoitos, com 14,31% dos produtos. Em seguida, a gente tem o grupo das bebidas, com 9,6%, frutas e hortaliças também 9,5%, e leite e produtos lácteos com 9,4%. Aí, em seguida, a gente tem balas, confeitos, bombons e chocolates, molhos e condimentos, petiscos tipo snacks, cereais e derivados, carnes e produtos lácteos, café e chamate, preparações culinárias industriais, suplementos alimentares, gelados comestíveis, óleos e gorduras, ingredientes alimentares que não estão em outras categorias, produtos para adoçar, pescado e produtos de pescado, e o último, alimentos e bebidas para fins especiais e com alegações nutricionais. Então, essa foi a caracterização inicial das categorias que estão contempladas, né, na Mintel. Então, a gente vai poder depois apresentar, como a Camila vai mostrar, algumas características em relação aí à gordura trans por categorias de alimentos. E, por fim, queria também mostrar uma caracterização para mostrar que esse potencial, né, de análise, de poder olhar para as características da composição dos alimentos da base, a distribuição da frequência da presença de aditivos alimentares, segundo a classificação do Codex, nos alimentos ultraprocessados. E aqui a gente priorizou olhar para os ultraprocessados pelo nosso interesse em poder identificar marcadores para a identificação dos alimentos ultraprocessados, a partir da identificação de aditivos alimentares considerados, segundo a classificação nova, como cosméticos. Então, a gente vê aqui, nos ultraprocessados, uma presença de 93,67% de aditivos alimentares cosméticos. Dentre esses, as categorias principais são de aromatizante, emulsificantes, espessantes, seguido por corante, glaceante, realçador de sabor, entre outros. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui também a gente vai explorar, né, esses dados da lista de ingredientes para poder conhecer um pouco e caracterizar a presença, né, de certos marcadores da alimentação, aditivos alimentares, entre outros ingredientes disponíveis na plataforma. Então, acho que resumidamente era isso, para dar esse panorama geral do que é a base, e fico à disposição aqui para responder perguntas e continuar o debate com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Acabou antes do tempo, né? Bom, agora para falar da regulação sanitária, intersecção entre a agenda regulatória e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, eu convido Patrícia Castilho. Obrigada pelas apresentações anteriores. Hoje nós vamos, de certa forma, trazer um conjunto de informações, né, desse processo que já tem aí 1 ano de trabalho. E eu estava comentando com a Kelly que, coincidentemente ou não, acho que eu não acredito em coincidência, a Anvisa tinha um valor, digamos assim, né, disponível para trabalhar em um projeto e, num primeiro momento, bom, quais são as avaliações de resultado regulatório que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer de rotulagem nutricional
e a gente precisa fazer de gordura trans, e num momento de decisão, bom, o processo de gordura trans está mais avançado, vamos direcionar esse orçamento para a avaliação do resultado regulatório de gordura trans, e logo em seguida o Ministério da Saúde, né, em conjunto com a OPAS, entrou em contato conosco, apresentando uma proposta, né, de um trabalho conjunto para que a gente pudesse também elaborar relatórios, né, para que pudesse propiciar que a gente fizesse uma avaliação também de resultado regulatório da norma, né, e não só da norma de rotulagem geral, nutricional, e também de outras normas que, como, né, a representante do Nupens apresentou aqui, a Ana, a gente vem pedindo, né, uma série de relatórios para subsidiar as nossas tomadas de decisão em vários aspectos e processos regulatórios. Mas, coincidentemente ou não, dentro dessa discussão de orçamento, hoje nós vamos estar falando desses 2 temas aqui para todos vocês, né? O que vai ser aqui a minha fala, né? Uma fala mais abrangente, demonstrando, de certa forma, como que a regulação, né, e que é de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem interseção, né, com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, para que a gente possa fazer um certo paralelo e determinar, de alguma forma, aqui como a gente conduz os nossos processos regulatórios, para que toda a sociedade entenda, de fato, como a gente faz, por que a gente faz, quais são as prioridades que a gente estabelece, e a partir das prioridades estabelecidas, como nós conduzimos o processo regulatório, né? Porque é relevante que a gente faça essa demarcação para depois, né, a gente ter aí as apresentações futuras. Bom, então, a Kelly já falou muito sobre, né, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, desde quando ela existe, quais são os seus objetivos, né, e quais são as principais ações, né, da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Enfim, ela já descreveu, digamos assim, né, sobre todas as perspectivas, então eu vou falar um pouquinho mais sobre a Anvisa, né, e como se relaciona, né. Então, a atuação da Anvisa, ela contribui, né, para a promoção do direito humano à alimentação adequada. Como eu falei na abertura, parte das ações, né, de toda uma política nacional que nós temos, né. Então, sobre quais quadradinhos, digamos assim, a gente pode fazer essa divisão. Então, na segurança dos alimentos, né, e gerenciamento do risco, sobre vários aspectos regulatórios que nós temos, padrões e normas, que eu já vou tecer um pouquinho, e com relação não só com a segurança dos alimentos e gerenciamento do risco, mas também ao acesso à informação adequada, principalmente com relação às nossas regras que nós estabelecemos relacionadas à rotulagem, né? E também ao estabelecimento de padrões de identidade e qualidade e regras de composição. Então, dentro do rol de todas as normas que a Anvisa edita, regula, atualiza, enfim, consolida, todas elas têm um certo papel, digamos assim, na implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Mas ela tem essa interseção, mas ela não cobre, obviamente, todas as ações né, que são necessárias e que são de competência do Ministério da Saúde. Então, assim, praticamente todos os nossos temas mesmo têm uma certa interseção. Então, a regularização, quando a gente estabelece quais são os alimentos que precisam ter a regularização necessariamente centrada na Anvisa, a partir de uma avaliação, né, uma categorização de risco, e que outros podem ser comunicados na vigilância sanitária, quais são as informações, nós estamos estabelecendo, de certa forma, o risco, né, daquele produto e qual é o grau de avaliação que a Anvisa precisa ter antes de ter um produto no mercado, né? Na avaliação de novos alimentos, todos os novos ingredientes, todos os novos alimentos precisam de uma autorização de avaliação de risco. Então, em todos os ingredientes, né, estabelecidos e que sejam novos, não tem um padrão de consumo, digamos assim, um histórico de consumo estabelecido, é preciso que haja uma avaliação de risco por parte da Anvisa, né? Na aprovação dos aditivos alimentares, né? Igualmente, se você tem o setor produtivo tem a necessidade de incluir, né, um aditivo, ele passa por avaliação de risco,
padrões microbiológicos, contaminantes, resíduos de medicamento veterinário, matérias estranhas e material em contato com alimentos, ou seja, todo esse rol de arcabouço regulatório, digamos assim, que nós temos para fins, né, de estabelecer as regras a serem cumpridas pelos interessados, pelo agente regulado, para o estabelecimento da inocuidade, né, do alimento. Com relação ao acesso à informação adequada, então, todas as nossas regras já vigentes, e obviamente que a gente sabe que é preciso avançar do ponto de vista de informações, né, no que se refere à rotulagem nutricional, geral, inclusive alergênicos, né, está em pauta e nós estamos discutindo fortemente essa atualização, né, normativa. Acredito que todos estejam acompanhando aqui. Também alimentos contendo cereais integrais e óleos e gorduras vegetais. Tudo que é acesso à informação, de certa forma, traz informação suficiente ou informação que pode propiciar o auxílio, né, das pessoas a terem as suas escolhas alimentares. Com relação a padrões de identidade e qualidade, então, assim, né, principalmente do que a gente tem de registro na Anvisa, né, então as fórmulas infantis, as fórmulas enterais, as fórmulas para erros inatos do metabolismo, a gente estabelece, né, uma série de padrões, de requisitos de rotulagem e de composição, né, que todo interessado precisa seguir, que tem, né, os nutrientes suficientes para aquela faixa de idade ou, enfim, para aquele tipo de população que possa ter uma necessidade nutricional específica. Os suplementos alimentares também, no estabelecimento de quais são os tipos, né, os ingredientes que são autorizados, bem como qual é a recomendação de uso, eventualmente se tem também uma restrição de idade. Então, tudo isso nós estabelecemos baseados, né, em avaliação de risco. Normas de enriquecimento, também somos responsáveis para estabelecer, né, a obrigação para enriquecimento de alguns alimentos que eventualmente precisam de alguma estratégia de saúde. E o que, enfim, tem trazido, de certa forma, a nossa fala aqui, banimento de uso de gordura trans, né, que vai ser bastante debatido no próximo painel. Bom, mas falando que, assim, tudo que a gente faz, né, já faz, e tudo que não tudo, mas muito do que é da competência, principalmente da Gerência Geral de Alimentos, né, na Anvisa, não trouxe todas as competências da Anvisa, mas trouxe as que é de responsabilidade da Gerência Geral de Alimentos. É preciso também, considerando o momento, né, e a oportunidade, explicar um pouquinho para todos, né, aqui o que é a agenda regulatória, né, para que ela serve, qual a finalidade, quais são as etapas de construção. Por quê? Porque a partir deste planejamento, né, que a agenda regulatória é um planejamento, um instrumento, né, de estabelecermos quais são as prioridades, né, do que nós vamos e como nós vamos conduzir, né, os processos regulatórios da nossa atribuição. E a gente passou por um momento agora, né, de consulta a toda a sociedade. Quem contribuiu aqui com a agenda regulatória? Só para ter uma ideia da representatividade. Então, não muitos, mas, enfim, é a partir dessa discussão coletiva, né, com a sociedade, que traz todos digamos assim, todos os temas que entendem que a Anvisa precisa avançar, atualizar, eventualmente editar, que nós partimos, né, em conjunto com uma lista preliminar que nós fazemos, para estabelecer quais são as nossas prioridades daquela vigência, né, da agenda. Nossas agendas já foi de 3 anos, atualmente ela é bianual. E qual é a finalidade da gente fazer todo esse processo transparente, né, e de participação social? Conferir previsibilidade da transparência à atividade regulatória normativa, né, e permite que as partes interessadas se preparem para discutir e se adaptar a possíveis mudanças, contribuindo para a construção de um ambiente regulatório mais seguro e estável. E como as etapas, né, já falei, a gente elabora uma lista aí preliminar de temas, faz consulta à sociedade, né, e a nossa priorização tem critérios pré-definidos, e uma delas, né, até alinhado com a nossa fala aqui, é o alinhamento com políticas econômicas e de saúde.
Então, nós temos, né, dentro, além dos nossos objetivos, né, da Anvisa, os objetivos estratégicos da Anvisa, faz parte da nossa avaliação o quanto aquela ação, aquela norma pode contribuir, de certa forma, com alguma política pública. E isso pode ser, de certa forma, nacional ou internacional. Um ponto aqui, né, nós gostaríamos de ter a capacidade de avançar em todos os temas da agenda que a gente recebe, tanto de interesses diversos, mas a gente tem uma limitação, que é a capacidade operacional, que não nos permite trabalhar com toda a agenda de necessidade da sociedade como um todo. Bom, então, alguns temas aqui, vai ficar pequenininho, mas, assim, só para mostrar que são muitos, né, da agenda atual, 2024-2025, que contribuem com o princípio da autonomia dos indivíduos e acesso à informação adequada. Então, são praticamente todos aí que estão relacionados à rotulagem. Então, está na nossa agenda, e vocês vêm acompanhando os estágios, né, de avanços desses diferentes temas. A revisão de regulamentação sobre a rotulagem geral, nutricional, sobre rotulagem dos princípios alimentos alergênicos, que é uma mudança, né, da geral, o uso de aditivos e rotulagem de aditivos edulcorantes em alimentos, né, a regulamentação da declaração quantitativa de ingredientes na rotulagem de alimentos, a regulamentação dos aditivos corantes formulados e da rotulagem de corantes e aromatizantes em alimentos embalados, a regulamentação sobre plant-based, e também a identificação de estratégias para promover o acesso a informações necessárias a pessoas com deficiência visual. Então, só do ponto de vista aí de acesso à informação e autonomia dos indivíduos, a gente tem aí um rol de temas que a gente vem trabalhando na agenda regulatória. Então, melhorias da rotulagem a caminho aí, né? Então, uma melhoria, do nosso ponto de vista, significativo no que se refere às informações mais adequadas, principalmente com relação à tabela nutricional, à lista de ingredientes e essa sistematização das informações de alergênicos, né, e de advertências. E trazendo, né, mais proporcionalidade, no nosso ponto de vista, com relação às informações que a gente tem atualmente. Por quê? Todos, né, já conhecem bem a nova tabela nutricional, né, e ela trouxe mais melhor entendimento pelo consumidor das informações disponíveis, até a questão da legibilidade, ela está preto no branco, né, e trazer mais clareza, né, e facilidade de identificação das informações. Nós entendemos que o conjunto de informações que traz na rotulagem, é necessário que a gente faça aí atualizações com requisitos de legibilidade que destaque as informações que são necessárias para as melhores escolhas. Bom, outros temas da agenda regulatória que contribuem com o princípio da segurança dos alimentos, que, porventura, contribuem para a segurança alimentar. A regulamentação das listas de novos alimentos e novos ingredientes, acho que todos também estão acompanhando, está na agenda, né? E a gente já finalizou a consulta pública com relação às especificações desses novos ingredientes, né? A revisão da regulamentação de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia em alimentos, estão sendo discutido no âmbito do Mercosul. A revisão da regulamentação de aditivos alimentares e coadjuvantes autorizados para o uso em produtos lácteos. Essa é uma atualização que, de certa forma, vai compilar, né, todos os aditivos que nós temos atualmente aprovados, né, num mesmo regulamento, para trazer clareza, objetividade para o setor produtivo e para, né, os órgãos de fiscalização, as vigilâncias sanitárias. Revisão da regulamentação de contaminantes em alimentos, regulamentação dos alimentos para fins médicos, que também, né, nós estamos aí avançando nas etapas de análise de impacto regulatório para ampliar as opções, né, de produtos que atualmente não têm a opção no Brasil por uma dificuldade normativa, mas que ampliam acesso às pessoas que
tenham necessidades específicas, e a revisão da regulamentação sobre regularização de alimentos dispensados de registro. A norma de regularização nós fizemos em etapas e continua na agenda a revisão daquilo que é informado atualmente para os órgãos locais. Então, como vocês podem ver, a nossa agenda ela é bastante extensa, né? E a gente tem vários aqui, pelo menos 5 temas com relação a materiais em contato com alimentos. Nós também somos responsáveis pela aprovação das substâncias e também dos materiais que estão em contato com alimentos para garantir a segurança do consumo desses alimentos. A gente tem uma forma de trabalhar, né, algumas normas a gente atualiza por atualização periódica, que a gente chama, é um mecanismo mais simples de atualização, e a gente tem uma série aí de regulamentos que a gente faz essa atualização por atualização periódica. Eu trouxe a imagem em comemoração aos 25 anos, né, da PNAM, porque também ano passado nós também estávamos comemorando, né, os 25 anos da Anvisa, e foi assim, muitos 25 anos, né, Kelly, que a gente fizemos eventos conjuntos para lembrar, né, que de uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, e que a Kelly trouxe, que a gente se enxerga, né, fortemente, na diretriz número 7, que é com relação ao controle e segurança dos alimentos, né? Então, aqui que a gente se insere, e todos os padrões, todos os regulamentos, todas as regras, né, que nós pusemos a todo agente interessado, tem a função, ao final do dia, de promover a saúde da população, de proteger a saúde da população. Então, com isso, eu chego praticamente ao fim da minha apresentação, relembrando, né, quais são os principais objetivos de regulamentação, que é um dos componentes de regulação, que é um ambiente favorável, promover o desenvolvimento social e econômico, acesso à qualidade, amplia acesso a produtos seguros de qualidade, controle de riscos, né, que a gente faz essa avaliação de controle de riscos, racionalizando o controle, né, relacionado aos alimentos, e a informação ao consumidor, fornecer informação para escolhas conscientes. Obrigada, e eu vou ficar à disposição aqui para as perguntas. Teremos agora um espaço para debate entre os participantes. Os interessados em participar podem utilizar o microfone disponível no púlpito, à frente do palco, à esquerda de vocês. Bom, então, reservamos um tempinho bom para debate, pensando que temos a oportunidade. Cumpriram bem, cumpriram bem. Nenhuma pergunta, gente, para o nosso painel? Aqui temos uma. Por favor, se identifica e compartilha sua pergunta conosco. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelas informações compartilhadas. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu sou Ana Carolina Fernandes, professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina, colega da Ana Paula no Observatório Brasileiro de Pesquisa e Ação em Rotulagem de Alimentos. E eu venho falar aqui muito mais no intuito de contribuir e somar as informações que foram apresentadas, porque o NUPRI da UFSC já desenvolve trabalhos com rotulagem nutricional, rotulagem de alimentos de modo geral, em pesquisa científica desde 2006, e o nosso carro-chefe é a gordura trans, né? A gente trabalha com controle de gordura trans desde 2006 e monitorando em diversos censos de rótulos desde 2010, então a gente tem dados de 2013, 2020, e agora de mais de 13.500 alimentos em 2024, também fazendo esse monitoramento, né? Então, a gente vê dados muito promissores dessa política da Anvisa. A gente vem monitorando desde a troca
dos parâmetros para declarar a alegação nutricional de sem gordura trans na alegação frontal, na parte frontal. Isso diminuiu já o percentual de alimentos contendo gorduras trans. E com os dados de 2020, nós conseguimos observar que um dos temores que eram apresentados aqui nas discussões durante a resolução, eles não se confirmam. Não? Então, aí, para somar os dados que vocês têm, numa tese que foi defendida esse ano, os dados ainda não estão publicados, mas brevemente estarão aí. Nós fizemos comparação de painéis transversais desses anos, né, 10, 13 e 20, e de 13 a 20, também monitorando substitutos de gordura trans com estudo longitudinal. Então, aqueles alimentos que tinham gorduras trans em 2013, que não tinham em 2020, o que estava acontecendo. Né? Lembrando aqui que o que nós temíamos era que a gordura saturada aumentasse, e não foi isso que nós encontramos. Então, que esses alimentos que tiraram a gordura trans, eles tinham mais gordura insaturada, e os que continuavam com gordura trans tinham mais gordura saturada. Então, assim, para dar um exemplo dos dados que a gente trabalha, né, então a gente olha lista de ingredientes de todos os alimentos, essas coletas são feitas em censo in loco de grandes redes do Brasil, esse último em 3 redes, né, Florianópolis, Joinville e Rio de Janeiro, e a gente está, então, com dados, ofereço para vocês também a possibilidade de a gente estudar em parceria esses dados para 2024, que a gente está com 13.500 alimentos, para ver novamente também, né, os substitutos. Acho que a minha colega Camila Borges depois vai falar um pouquinho mais, provavelmente vai ter encontrado o mesmo que nós, com a gordura interesterificada ainda entre os maiores substitutos de trans, mas há outras possibilidades, mais seguras, inclusive. Né? Então, a gente também se coloca aí à disposição para contribuir com os dados. E agradeço mais uma vez aí pelo compartilhamento que vai somar também para as nossas pesquisas. Obrigada. Então, eu vou passar para comentários. A nossa ideia era fazer blocos de 3 perguntas e seguir com as respostas, mas ainda não está muito quente, né? Aí a gente parte para as respostas. Acho que só para comentar, agradecer aí a Ana Carolina, acho que você traz um exemplo super importante da gente valorizar e lembrar da necessidade desse trabalho em rede e de conseguir fazer contribuições, né, a partir das experiências de diferentes universidades, diferentes grupos de pesquisa que olham para o tema da regulação de alimentos a partir de diferentes perspectivas. Ela mencionou aqui o Observatório de Pesquisa, que é um esforço que a gente vem fazendo já há alguns anos, reunindo pessoas da academia que olham para esse tema da rotulagem de alimentos na perspectiva da saúde pública, né, de promover avaliações e monitoramento em relação à rotulagem de alimentos, e com isso até poder fazer contribuições mais qualificadas aos processos que a Anvisa abre, né, para a sociedade, que eu acho que é um esforço muito importante, né, de ouvir, de ter a participação social, mas que nem sempre um grupo de pesquisa, uma universidade vai dar conta sozinho, né? Então, acho que esse esforço do observatório de troca e de construção em rede tem sido uma experiência bem importante, que se soma a esse esforço que vem, né, também do governo, né, de apoiar esse tipo de iniciativa, mas que, sem dúvida, é algo que consegue se permanecer, né, ao longo do tempo também. Eu vou aproveitar o gancho, né, que a Ana colocou aqui, com relação a essa questão de construção de redes e de fato, né, a produção científica, ela ser, de certa forma, estimulada sobre todos os aspectos. Né, e essa... Como funciona, né? A gente tem a nossa agenda regulatória traz quais são as nossas prioridades, aquilo que a gente vai trabalhar naquele período, né? E durante esse período a gente espera que toda a sociedade esteja observando, né, de certa forma, o que está na pauta para que eventualmente possa se organizar e apresentar os dados. Então, é óbvio que a gente não pode ser apenas reativo, né, e só trabalhar com os dados que a gente recebe, a gente busca as evidências científicas disponíveis, mas tem algumas que, eventualmente, ainda não foram publicadas, eventualmente ainda estão em processos né, de amadurecimento, e que, ainda assim,
obviamente que a gente precisa, né, das evidências científicas completas né, a Ana sabe bem, não, mas a gente vai poder usar esse dado, né, porque se eu não posso usar esse dado, o que adianta recebê-lo, né? Porque a gente precisa, de certa forma, substanciar as nossas decisões, né? Então, e as nossas decisões, elas precisam estar coerentes e de acordo com as evidências científicas disponíveis e que esteja de acesso para todas as pessoas, né? Mas esse fomento, né, e observação do processo de como a gente toma as decisões, para que toda a sociedade, assim, olha, a Anvisa vai tratar sobre isso. O que eu posso contribuir? Quais são as evidências científicas que eu venho trabalhando? E essa rede entre, né, toda a academia, de eventualmente complementar uma ou outra evidência científica que é preciso, né, para tomadas de decisão. Então, o como a gente pode fazer isso é algo a se pensar, mas é preciso que, sobre todas as instâncias, sobre todas as perspectivas dos diferentes atores, inclusive, a gente precisa dessa produção de evidências que complementem e que tragam as melhores informações para que a gente tome as melhores decisões. Posso comentar, Luizete? Eu queria chamar a atenção de uma das características da agenda regulatória, que é a previsibilidade. Então, aqui pensando em gestora, que todo ano tem o desafio de buscar orçamento para implementar todas as diretrizes da PNAM, e uma delas é a produção de conhecimento, né? Fomento à pesquisa científica, para termos sempre evidências atualizadas e qualificadas para aprimoramento da implementação da política. Então, é muito diferente quando a gente consegue ter o orçamento para fazer esse tipo de parceria a partir do cronograma e da previsibilidade da agenda regulatória, do que a gente lançar mão de editais públicos do CNPq, em que a gente vai ter resultados lá na frente e a gente já perdeu o tempo da tomada de decisão dessa agenda regulatória. Então, é muito importante saber que é bienal, saber que vai ter a consulta pública, né? Tivemos agora para definir o próximo biênio, já saber que aquilo que foi para a consulta pública é o que a Anvisa já avaliou, que é prioritário e que tem que ter capacidade técnica para colocar em prática, e a gente precisa colaborar com isso. Então, é muito importante valorizar esse tipo de projeto, essa conformação de rede de pesquisa, para a gente não perder os tempos políticos da tomada de decisão. Então, garantir orçamento público, né, para esse tipo de investimento. Então, reforçar que dentro do Sistema Único de Saúde o recurso não é apenas assistencial ou para a compra de medicamento ou de ambulância, ou de fomento à contratação de profissionais. Recurso do SUS para a produção de evidências científicas, para que o SUS funcione melhor, ou que para outras políticas públicas que incidam sobre as condições de saúde da população também possam ser baseadas nas melhores evidências, né? Então, na defesa de financiamento do SUS, a gente também precisa defender recurso para a produção científica perene, né, longínqua, que a gente consiga sempre ter as melhores evidências disponíveis. Só quero fazer uma complementação aqui da Kelly, é que a lista preliminar, que a gente faz uma consulta dirigida a toda a sociedade, tem alguns aspectos, né? O primeiro, assim, aquilo que já estava na agenda, né? Agora, a nossa agenda vigente, e que nós sabidamente não vamos conseguir concluir nesta agenda, que é preciso, olha, ainda faz sentido continuar na agenda, enfim, obviamente que aquilo que a gente já considerou prioridade, dificilmente nós vamos deixar de continuar, mesmo porque algumas ações, inclusive alguns processos, a gente já fez uma série de ações. Então, se já entendemos como prioritário, já avançamos no tema sobre vários aspectos, a nossa, naturalmente, da continuidade na próxima agenda regulatória. Mas, além disso, a gente incluiu alguns temas que, ao longo, né, dos 2 anos da vigência, 1 ano e meio da vigência, nós recebemos como necessidade identificada, ou pelos qualquer agente afetado, ou a própria sociedade, e a gente coloca para uma contribuição na sociedade. Olha, recebemos isso, tem relevância, não tem relevância? Então, assim, tinha até
um questionáriozinho a ser respondido sobre, né, da importância de manter ou não manter naquela lista preliminar. Não sei exatamente os critérios, mas com esse objetivo. E aí a gente vai receber uma série de demandas. Nossa última agenda, depois da consolidação, a gente tinha em torno de 80, 90 itens, mais ou menos. Estou olhando aqui para o Rodrigo e Thiago, se eu estou falando muita bobagem. Eu faço leitura muito mais, eu faço leitura labial, então, muito mais, mas, assim, depois de juntar os assuntos, assim, ficou, enfim, muitos, mas longe da nossa capacidade operacional, e a gente priorizou em torno ali de 33 temas, né? Então, de novo, Kelly, assim, realmente é participativo, né? Realmente a gente aguarda essa contribuição da sociedade, e a partir de critérios, né, que nós temos pelas diretrizes das boas práticas de regulação, a gente faz uma análise e verifica, olha, isso aqui nós temos capacidade, até aqui a gente tem capacidade, a partir daqui gostaríamos, mas não conseguimos. Ainda temos tempo para mais uma participação. Oi, boa tarde, eu sou Ana Maria, sou representante do Instituto de Defesa de Consumidores. Em nome do IDEC, eu queria iniciar parabenizando a Anvisa por abrir esse espaço e agradecendo pela oportunidade de incluir a sociedade civil nesse debate e de conhecer as iniciativas que estão sendo construídas para a preservação do direito à saúde e também do acesso do consumidor a informações claras e de qualidade. O IDEC, acho que hoje também é um dia de celebração, que a gente está comemorando o fim do prazo para a implementação da norma da rotulagem frontal no Brasil, e é uma excelente forma de comemorar saber que o Brasil está se importando com a construção de um sistema de monitoramento para rotulagem frontal. É essencial que a gente tenha essa norma, mas também são essenciais iniciativas que vão garantir que ela esteja sendo implementada e bem implementada. Fiquei muito interessada pelos dados que a Ana Paula trouxe, eu acho que são resultados muito promissores e importantes, inclusive para a gente discutir possíveis avanços na norma de rotulagem nutricional frontal no Brasil, na perspectiva de perfil nutricional, dos ingredientes que a gente está trazendo, de olhar para a composição desses produtos no Brasil, e também para os dados também em relação à presença de gordura trans. Acho que vão vir ainda muitos debates muito importantes, mas em nome do IDEC, desde já, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, relembrando os princípios que constroem essas políticas, afirmando esse lugar da política pública não só construída, mas também sendo implementada e monitorada, e deixando o IDEC à disposição para seguir nesse debate. A gente, como sociedade civil, vai seguir acompanhando a Anvisa nesse tema, que é um tema prioritário para a gente ao longo dos últimos anos. Alguém mais gostaria de contribuir? Sendo assim, eu volto a palavra às painelistas para as considerações finais. Bom, então, eu vou começar com as considerações finais e passo para elas. Eu acho que essa mesa deixa bastante clara essa cooperação, né, essa colaboração de diferentes setores. E aí eu vejo aqui a fala do NUPRE, do IDEC, Conselho Federal de Nutrição, que está presente, que são instituições que acompanharam todo o processo e foram fundamentais, além dos pesquisadores e partes interessadas. Então, é muito bom a gente estar hoje aqui, né, nesse momento de troca, uma troca inicial sobre o projeto, e a gente espera que né, continuemos nesse trabalho. Tem muitos desafios, e dizer que a OPAS continua sempre à disposição, né, para esses trabalhos. E a gente vai ter um próximo painel também muito interessante, né, sobre gordura trans. Então, acho que é uma tarde bastante proveitosa. Eu vou passar, então, pela sequência das apresentações para Kelly, Ana e Patrícia, que é a dona da casa, para encerrar. Muito obrigada, Luizete. Obrigada pelas considerações de vocês no debate. É muito bom poder acompanhar o avanço dessa agenda inteira de diferentes lugares, né? Eu estava lembrando da época da consulta pública da gordura trans, todo o movimento do CFN e Asbram
com as oficinas estaduais, para a gente construir contribuições coletivas para o processo da consulta pública, e hoje está aqui nesse outro lugar, podendo colaborar, né, nas discussões e no processo de monitoramento da implementação da norma no Brasil, e tentando também, enquanto Brasil, colaborar com os parceiros, né, os países do Mercosul, que também têm muitos desafios para conseguir monitorar a implementação dessa norma em seus países. Então, é muito satisfatório ver que a gente avança. A gente queria avançar mais rápido, mas dentro das nossas condições de possibilidades, a gente não está parado, ninguém está estacionado, né, sem o cuidado devido com o monitoramento da implementação das normas e avanço, né, gerando os conhecimentos para os aprimoramentos. Então, agradeço mais uma vez os parceiros, a paciência, né, Nupens, OPAS e Anvisa, né, para os processos todos de cooperação negociada, né, com muitos consensos e consentimentos aí nesse aprendizado entre instituições, e desejo que a gente continue um bom debate na próxima mesa. Muito obrigada. Também só queria agradecer. Acho que essa possibilidade de garantir que a produção de evidências possa acompanhar a necessidade da gestão pública é uma oportunidade muito necessária, né? Acho que a gente tem que expandir ainda mais, né? A gente poder garantir a produção do conhecimento dentro do timing político, né? Que a gente costuma aí ter pesquisas acadêmicas que levam tempos muito diferentes, e quando a gente chega no resultado já não está mais fazendo sentido para aquele momento do processo de discussão, ainda que as discussões levem tempo, parece que a produção científica ainda acaba demorando mais ainda. Então, acho que valorizar essa oportunidade de manter esse diálogo, e principalmente porque isso é uma troca, né? A gente não apenas está só produzindo os dados ou compartilhando os dados, as análises com a gestão pública, né? A gente também depende, né, dessa troca, dessas considerações, desse olhar da gestão pública em relação a qual tipo de abordagem que a gente vai adotar, né? Lembrando que a gente está falando aqui de uma base de dados que eu achei que vocês iam perguntar mais sobre ela, mas que bom que você já... É uma base de dados particular, né, de uma empresa que produz dados, que não foi feita para fins da produção de conhecimento para a política pública, né? Então, a gente está diante de um desafio metodológico também, de garantir que essa base seja organizada e analisada de uma forma adequada para os fins de monitoramento de uma política pública, né? Um desafio acadêmico e um desafio que, compondo aí essa equipe intersetorial, que garante que a gente vai ter um olhar, né, cuidadoso em relação a isso, acho que tem sido uma experiência muito positiva, a gente está aprendendo muito em relação a isso. Então, agradeço, e aqui espero que seja o primeiro aí de muitos espaços para a gente poder compartilhar com vocês mais sobre o projeto. Obrigada. Olha, é difícil, né, fazer um tipo de fechamento aqui, ou de considerações gerais com relação a esse primeiro bloco. Só quero agradecer as apresentações de vocês, a participação de todos, né, e estar aqui, né, com essa reflexão e apresentação de todas essas informações, elas são muito relevantes, porque é preciso que a gente explique como o nosso processo funciona, como a gente trabalha, para que, de fato, nós sejamos ainda mais transparentes naquilo que a gente faz, né? Então, e é preciso que a gente reflita que a regulação, né, e as regulamentações que a Anvisa edita, que a Anvisa aprimora, que a Anvisa atualiza, né, elas sempre vão precisar ser protetivas, né, mas também efetivas e proporcionais. Então, a gente precisa ter uma equação, digamos assim, bastante consistente, coerente com as realidades que nós temos, né? Então, tem sobre alguns aspectos, algumas decisões que
podem ser não compreendidas na sua completude por diferentes agentes afetados e que, assim, mas a nossa forma, né, de trabalhar desde a construção da agenda regulatória, de como a gente avança os nossos processos, chamando a produção de certa forma, né, não com tanta, talvez com tanta proatividade, mas assim, falando, olha, nós precisamos que os dados científicos sejam apresentados, nós buscamos por eles também, né? Então, entender que como funciona e que, de certa forma, no final do dia, precisa ser, os nossos regulamentos precisam ser efetivos e proporcionais. E o que nós vamos trazer aqui hoje, na próxima, né, no próximo painel, é da importância desse monitoramento, né, de verificar que, de fato, a medida que foi pensada, com o objetivo que foi pensado para fins de uma melhoria de saúde pública, foi, de fato, alcançado ou não, e quais são os aspectos ainda que a gente precisa, eventualmente, melhorar ou não melhorar, ou tudo bem, está tudo certo, é isso mesmo, é aqui que a gente consegue chegar, né? E é importante que todos estejam na mesa, todos estejam na mesa. Aqui a gente não está com a mesa toda representada por todos os agentes afetados, mas estar com a mesma, com o mesmo conteúdo, digamos assim, com o mesmo racional nós não vamos ter, certamente, né? Nos diferentes aspectos e competências que cada ator tem. Mas é preciso que a gente fique cada vez mais na mesma página, porque sem colaboração efetiva de todos, efetivamente de todos, nós vamos cada vez mais, entre aspas, perder tempo, né? E tempo, no nosso caso, é algo que é muito caro, né? Mas agradeço bastante, eu acho que o evento certamente vai trazer consequências, né, futuras aí, e eu acho que a gente cumpriu bem o nosso papel aqui desse primeiro painel. Obrigada, gente, pela oportunidade. Agradecemos às painelistas pelas contribuições. Faremos agora um breve intervalo. Convidamos todos para o café. Retornaremos às 16 horas pontualmente. Até já.